Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Deus, nós te apresentamos as nossas vidas, cada pessoa que está assistindo este culto, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, entendimento da Tua Palavra, que o Senhor venha nos encher com a Tua graça, Senhor, com a Tua unção, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor aumente a nossa fé, Deus, que o Senhor repreenda das nossas vidas, Senhor, todo o mal, todo desânimo, Senhor, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, que o Senhor venha nos encher, Deus, com a Tua graça, com a Tua presença, que nós possamos, meu Pai, estar sempre em pé diante do Senhor, Deus, fazendo a Sua vontade, cumprindo, Senhor, o Seu ministério, meu Pai, e que o Senhor repreenda todo medo, Deus, toda ansiedade, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. A lição de hoje, o título dela é o diaconato. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, que diz assim: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Amém? Então, essa passagem aqui fala sobre o serviço do diaconato, né? E algumas pessoas dizem que é ministério, outros dizem que é um serviço que surgiu a partir de uma necessidade. O que nós sabemos é que a função do diácono, ela é muito importante na igreja e que, se nós pararmos para pensar, né, se nós formos ver exatamente aquilo que o diácono faz, a gente vai perceber que todos os dons ministeriais juntos, eles têm que exercer também o diaconato. O pastor tem que ser diácono, o presbítero tem que ser diácono, o evangelista, o missionário. Por quê? Porque diácono é aquele que serve, né? É aquele que está ali na igreja para servir, para ajudar. Então, quando a gente estudou os outros dons, nós falamos, né? Alguns estão mais relacionados à gestão, à pregação da palavra, ao ensino da palavra. E o diácono, ele é aquele que põe a mão na massa, né? Aquele que está mesmo para trabalhar, para servir, para colocar em prática as coisas cotidianas da igreja. Então, o diácono é aquele que vai ficar na porta recebendo os irmãos. O diácono é aquele que vai servir a Santa Ceia, é aquele que vai recolher os dízimos e as ofertas, é aquele que vai fazer visitas também, que vai orar pelos enfermos, que vai estar mais em contato com as pessoas ali no dia a dia. Por isso que tem que ser uma pessoa com essas qualidades que nós lemos aqui, essas características, que na verdade são as mesmas que deve ter o bispo, o pastor, o presbítero, o evangelista. Tem que ser o quê? Honesto. Tem que ser não de língua dobre, não maldizente, não dado a muito vinho, não cobiçoso, não ganancioso, esposo de uma só mulher. Então, as mesmas coisas que são exigidas, né, dos outros obreiros, né, dos outros dons ministeriais. E como é que surgiu a função do diácono? No início da igreja, né, a igreja começou a crescer. E aí começou a ter a necessidade de pessoas que ajudassem literalmente ali no serviço. Por quê? Os discípulos é que faziam tudo. Então eles tinham que ensinar a palavra, eles tinham que pregar o evangelho, eles tinham que servir as pessoas, servir as mesas, servir as viúvas. Então eles decidiram que seria mais inteligente que eles escolhessem 7 homens. E olha as qualidades que esses homens tinham que ter: boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E esses homens ficariam responsáveis por servir à mesa. Então eram eles que iam servir
as viúvas. Então eles realmente iam trabalhar ali num serviço considerado mais simples, mas que era necessário, né? Então inicialmente eles não estavam ali pregando a palavra, né, como os outros, porque diz que eles iam se dedicar a servir à mesa, enquanto os discípulos iam poder se dedicar mais à pregação do evangelho e ao ensino da palavra e à oração. Mas os diáconos tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus, com sabedoria e boa reputação. Por quê? Porque eles iam exercer uma função muito importante. Amém? A diaconia de Jesus Cristo, o significado do termo diácono. Então, o termo grego diaconia significa ministério ou serviço. E enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele demonstrou o tempo inteiro o sentido da palavra diaconia em todos os seus aspectos. Por quê? Porque Jesus, durante o seu ministério, ele estava todo momento servindo as pessoas. E a gente vê na vida de Jesus, como eu já falei isso em outras lições, que ele teve todos os dons, né? Então a gente vê que Jesus era um apóstolo, Jesus era profeta, Jesus era evangelista, Jesus foi pastor, mas ele foi principalmente diácono. Ele estava sempre à disposição das pessoas, ele estava sempre servindo. E o apóstolo Paulo diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Está em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Então, quando diz que ele tomou a forma de servo, estava demonstrando essa característica, essa condição humilde de Jesus, e que também é a condição que nós temos que ter. Amém? Serviço de escravo. Na véspera da crucificação, a palavra de Deus diz que Jesus, ele pegou uma bacia de água, ele pegou a toalha e ele lavou os pés ali daqueles discípulos, né? Um por um. Naquela época, como as pessoas elas andavam muito de sandália, né? A pé, e era chão de barro, né? Chão de terra, os pés ficavam muito sujos. Então, quando elas chegavam em alguma casa, na entrada tinha uma bacia de água, né? E uma toalha para a pessoa limpar os pés. E pessoas que tinham mais condições, que tinham mais dinheiro, tinha uma pessoa ali que fazia esse trabalho de lavar o pé de quem chegava em casa, que geralmente eram escravos, os servos. E aí, naquele dia ali, o que Jesus fez? Ele fez o serviço de um servo, né? O serviço de um escravo, que foi lavar os pés dos seus discípulos. E com isso ele queria demonstrar o quê? A humildade, né? Que nós, quando servimos a Deus, quando nós nos dispomos, né, a pregar o evangelho, a fazer a vontade do Senhor, nós temos que ser pessoas humildes, né? Nós não podemos nos achar melhores nem mais importantes do que ninguém. Infelizmente, existem muitas pessoas, né, que acabam distorcendo a mensagem do evangelho e com os anos, né, com o passar do tempo que elas têm como cristão, elas começam a achar que elas são melhores e mais importantes do que as outras pessoas, porque elas acreditam em Deus e servem a Cristo, porque são cristãos, porque são evangélicos. Então eles acham, dependendo também do cargo que ocupa, que eles têm que ser servidos. Mas Jesus em nenhum momento ensinou isso com a vida dele. Ele em todos os momentos serviu e ele ensinou que nós devemos servir. E o discípulo é um serviçal. Então, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós temos que entender isso. Nós temos que estar dispostos a servir. Alguns dos discípulos de Jesus, enquanto andavam com Jesus, eles não entendiam muito bem isso. Tanto que Tiago e João pediram ao Senhor Jesus lugares de destaque, um à direita e outro à esquerda, quanto da implantação do reino. Ou seja, eles estavam achando que ia ser um reino terreno, que ia ser algo físico, material talvez, e eles queriam ser importantes, ser reconhecidos, ter um cargo de destaque no reino de Jesus. E o que Jesus fala para eles? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 43 e 45 diz assim: entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal.
E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Então, mesmo eles andando com Jesus, mesmo eles acreditando que Jesus era o Mestre, era o Filho de Deus, e vendo Jesus agindo de maneira humilde, servindo a todo momento, servindo todos os dias, eles ainda não tinham entendido, né? Eles achavam que a qualquer momento Jesus ia implantar um reino aqui na terra e eles queriam ter um cargo importante, uma posição de destaque ali naquele reino de Jesus. Mas, posteriormente, né, com a descida do Espírito Santo, as coisas ficaram mais claras para eles, eles puderam entender melhor os ensinamentos de Jesus. Por isso que é tão importante, né, nós sermos cheios do Espírito Santo, como diz aqui, que é uma das qualidades que o diácono tem que ter. Então nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que a gente leia a palavra de Deus e a gente entenda, né? Para que a gente não deixe o inimigo distorcer os ensinamentos que estão na palavra do Senhor, porque a gente vê isso todos os dias, né? Quantas pessoas estão na igreja e elas acham que elas estão ali para serem servidas, e é justamente o contrário, nós estamos para servir, amém? A instituição dos diáconos. O conceito da função, a palavra diácono, que é diáconos, segundo o dicionário Vini, refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos nos tempos do Novo Testamento. Então, o termo destaca em especial a função de um mestre ou um pastor cristão, entrelaçando o sentido técnico do diácono ou diaconisa. Outra palavra que se refere também a diácono é doulos, que também tem esse significado de servo, ou seja, diácono é o servo, o diácono é para servir. Então, ele traz essa ideia, a palavra diácono, né, a função do diácono de serviço voluntário prestado pelo ministro ou servo ou assistente para alguém. Então, o diácono é aquele que serve. E como eu já falei, né, todos os dons ministeriais, e na verdade, todas as pessoas que aceitam a Cristo, elas têm essa função de diácono, né? Nós temos que buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus e nós temos que estar sempre dispostos a servir na nossa igreja local, servir aonde quer que a gente vá, amém? Agora, a origem do diaconato. Existem 3 palavras base, né, que são relacionadas ao início do ministério, né, da função do serviço do diácono, que é a bênção, o problema e a reivindicação. Qual é a bênção? A bênção é porque a igreja estava crescendo tanto naquela época, estava um crescimento tão extraordinário que surgiu a necessidade de ter pessoas que servissem aquelas viúvas que estavam ali. Então esse é o problema, né? Porque começou a ter um certo desentendimento, porque eles estavam achando que as viúvas judias de fala hebraica e as viúvas de fala grega, elas estavam sendo tratadas de maneira diferente. Então eles achavam que estava tendo ali uma discriminação. Para que isso não acontecesse, não tivesse nenhuma má interpretação, foi que surgiu a necessidade de escolher, né, aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e sabedoria para servir essas viúvas, amém? E a reivindicação foi justamente essa solicitação, essa manifestação verbal das viúvas, delas acharem que estavam sendo tratadas de maneira diferente, uma em função da outra, em detrimento da outra. A escolha dos diáconos. Então, para resolver esse impasse, né, que estava acontecendo, orando e impondo as mãos sobre eles, os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Amém? Então, os apóstolos, né, eles decidiram ali fazer uma reunião para ver como é que eles iam resolver esse problema, e a solução foi essa, né? Escolheram 7 diáconos, 7 homens que iam fazer esse trabalho ali social, né, de servir.
E se a gente parar para pensar, era literalmente um trabalho de garçom, né? Um garçom espiritual, porque ele estava servindo ali também o alimento, mas ao mesmo tempo ele conversava com aquelas viúvas, eles oravam se fosse necessário, davam uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque eram homens sábios e cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Agora vamos falar sobre o perfil e função do diácono. Qualificações do diácono. Então essas qualificações, né, que nós já falamos, que está em Atos capítulo 6, que foi instituída ali a função do diácono, também está em 1 Timóteo e Tito. Então nesses livros, né, fala sobre esse serviço do diácono. Então tem que ter um caráter moral. Os diáconos, eles devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, como deve ser todo cristão. Amém? Não é só os diáconos que devem ser assim, todos os cristãos devem ser pessoas assim. Não pode haver língua dobre, ou seja, a palavra deve ser sim, sim, não, não. Não pode ter ganância por dinheiro, tem que passar longe, né, de coisas erradas, até porque o diácono, ele vai ser a pessoa que vai trabalhar também ali diretamente com dinheiro, ele vai colher as ofertas, né, os dízimos, vai fazer parte dessa administração, vai fazer os trabalhos administrativos local da igreja, vai auxiliar nas tarefas do culto, né, e com as pessoas que houver necessidade. Naquela época eram as viúvas, hoje, né, não são apenas as viúvas, né, são outras necessidades que existem na igreja, e o diácono, ele tem que estar disponível e tem que ser uma pessoa capacitada para isso, amém? Tem que ter características morais para isso. Como todo crente deve ter, gente. Eu acho assim, a gente fica falando essas coisas aqui, que características que o diácono deve ter e os outros dons ministeriais, mas na verdade todo cristão tem que ter essas características, amém? O caráter espiritual. Ter plena convicção do que é crer no evangelho. Tem que ser uma pessoa que tem uma conversão verdadeira, né? Alguém que realmente acredite em Jesus, acredite no Espírito Santo, tenha convicção da palavra de Deus, tenha certeza da sua salvação. Amém? Outra coisa, caráter familiar. O candidato, ele deve ser marido de uma mulher. Então, a pessoa que vai exercer essa função tem que ser uma pessoa que tem um caráter, né? Ele não pode ser um adúltero, um homem, né, que vai ter várias mulheres, que trai a esposa. E mais uma vez, né, nenhum cristão pode ser assim. Tem que ser fiel à sua esposa, tem que cuidar bem da sua família, né, tem que respeitar os seus filhos, tem que amar a sua esposa, tem que cuidar bem da sua casa, porque o serviço do diácono relacionado à família dele vai revelar um pouquinho também como é que ele vai sair no serviço na igreja. Então, se ele não consegue cuidar bem da sua casa, administrar bem a sua casa, como é que ele vai trabalhar na igreja, né? Como é que ele vai administrar qualquer coisa que seja na igreja? Amém? Como é que ele vai ser um bom exemplo se ele não é um bom exemplo no lar, na casa dele? E a função dos diáconos em Atos capítulo 6, que quando foi instituído, né? Então, eles escolheram 7 homens de fala grega para assistir socialmente as viúvas, tanto as viúvas de fala grega como as viúvas de fala hebraica. E aí eles não podiam permitir que houvessem injustiças. E isso foi tão importante para a igreja local naquela época, porque assim, os discípulos, os apóstolos, eles estavam responsáveis por tudo. Então imagina a dificuldade que era, né? Eles tinham que pregar o evangelho, eles tinham que ensinar a palavra de Deus, eles tinham que fazer a parte administrativa, eles tinham que cuidar das viúvas, dos órfãos, servir as mesas, fazer todas as coisas. Então, quando foi instituído o serviço de diácono, isso deu mais tempo a eles para fazerem aquilo que realmente importava no ministério deles, na função deles. Amém? E diz que era se dedicar à oração e à palavra do Senhor. Por isso que é muito importante a gente conhecer qual é o nosso ministério e a gente assim não querer ser aquela pessoa que vai abraçar o mundo, que vai fazer tudo. Nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer.
É lógico que todo serviço que a igreja estiver necessitando e nós pudermos ajudar, nós vamos ajudar, mas nós não podemos ser aquela pessoa que quer fazer tudo, né? Que quer estar em todas as frentes, que quer participar de todas as coisas, porque humanamente é impossível, nós não conseguimos. Então, cada um tem que estar dentro da sua função, tem que estar dentro do seu ministério, e isso vai ser mais produtivo, amém? A função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações que ele recebe do seu pastor, né, nas atividades, como eu falei, na portaria da igreja, recolhendo os dízimos e as ofertas, servindo a Santa Ceia, fazendo visita a enfermos, aos necessitados, aos desviados. Então, como o diácono é alguém que está mais próximo, né, ali dos irmãos, ele também pode ficar de olho e observar aqueles irmãos que estão faltando, aqueles irmãos que não estão indo na igreja, e passar isso para o pastor, né, para o evangelista, para o presbítero, para que possa fazer um acompanhamento mais de perto, né, com essas pessoas. Por que elas não estão indo? O que aconteceu? Se está doente, né? Então, o diácono é essa pessoa que está mais próximo mesmo na igreja. A nossa igreja, especialmente, que é pequena, então, assim, é muito fácil para a gente ter contato com todo mundo, né, e saber o que está acontecendo com as pessoas, mesmo o pastor. Mas em igrejas maiores, né, igrejas muito grandes, né, que tem centenas de membros, algumas igrejas têm até milhares, o pastor não consegue acompanhar isso de perto, então é o diácono que vai fazer isso. E o diácono também ali durante o culto, né, ele vai ficar prestando atenção no que está acontecendo, ele vai servir o pastor, o pregador, levar uma água, ele vai prestar atenção para manter ordem no culto, né, com relação a pessoas talvez que estejam conversando, crianças que estejam andando na igreja, vai estar ali também durante o culto intercedendo, né, pelo culto, pelo pastor, pelas pessoas que estão pregando, para que tudo corra bem, né, para que o Senhor abençoe. Então, tudo isso é função do diácono. E assim, mais uma vez eu vou falar isso. Não existe hierarquia entre os dons e entre os serviços. Isso foi criado pelos homens. Diante de Deus e biblicamente falando, todos os dons e todos os serviços são importantes, porque todos são necessários. Imagina, a igreja tem só pastor, não tem mais ninguém para ajudar. Vai dar certo? Não, vai sobrecarregar aquele pastor. Então, o pastor é importante? Mas o diácono também é importante, o presbítero, o evangelista, a pessoa que cuida das crianças, os ministros de louvor, todas as pessoas têm uma função importante dentro da igreja. E nenhum é mais importante que o outro, porque todos são necessários, né? E é um complementando o outro, amém? É igual ao nosso corpo mesmo. O nosso corpo todo é importante. Às vezes você pode pensar assim, minha unha não é importante. Mas se você tiver uma unha encravada, você pode ter uma infecção e morrer por causa da infecção de uma unha encravada. Assim, eu estou sendo exagerada, mas se a pessoa não cuidar, isso pode acontecer sim. Né? Então, assim, tudo é importante na igreja, assim como todos os nossos órgãos, todo o nosso corpo é importante. Amém? E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Amém? Então, surgiu de uma necessidade, né, em função do crescimento da igreja naquela época, mas assim, é muito importante e é fundamental para a igreja até nos nossos dias atuais. Então, assim, nós temos, né, que nos dedicar, espiritualmente falando, à obra do Senhor, às coisas de Deus, porque todo cristão é também um diácono, né? Todo cristão
tem que estar disposto e apto a servir a igreja, a servir a comunidade cristã, a servir aos irmãos. Nós temos que estar constantemente orando por todas as coisas. Hoje eu vi uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: tudo aquilo que você reclama, piora. E tudo aquilo que você ora, melhora. Então nós temos que orar por aquilo que está nos incomodando, aquilo que nós estamos vendo acontecendo na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, que nos incomoda. Ao invés de a gente reclamar, nós temos que orar. Então assim, tantas coisas, né, que a gente vê no nosso dia a dia, que nos aborrece, que nos incomoda. Então vamos começar a colocar isso diante de Deus, vamos começar a orar por essas causas, né? Porque eu creio que Deus ele tem poder para todas as coisas, né? O Senhor ele é poderoso, o Senhor ele é maravilhoso, ele ouve a nossa oração, ele não nos deixa só em nenhum momento. Agora, aí onde você está assistindo essa aula, o Espírito Santo de Deus ele está aí com você, né? O Senhor ele está ouvindo, ele está vendo que você está aí dedicado, que você está assistindo, que você está se esforçando, e aquilo que você orar, aquilo que você colocar diante do Senhor, tenha certeza de que ele vai ouvir e de que ele vai atender. Amém? Porque o Senhor ele está sempre com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Mas nós temos que buscar, nós temos que clamar, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.